de Joel. Oséias capítulo 13, versículo 1 em diante. Oséias 13, esse livro fica antes de Joel e depois de Daniel. Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 13 do livro de Oséias, do profeta Oséias, versículo 1 em diante. Quem pudesse colocar de pé, quem não puder pode ficar sentado. Às vezes tem alguém com dor na perna, uma pessoa idosa, pode ficar à vontade. Capítulo 13 de Oséias, você pode procurar com calma, que nós não vamos começar a leitura sem que todos achem. Bem? Oséias capítulo 13 fica depois de Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Bem, Oséias capítulo 13, versículo 1 diz assim: Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas quando ele se fez culpado no tocante a Baal, morreu. E agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens fundidas, ídolos segundo o seu entendimento, todos eles obra de artifícios, e dizem: ofereceis sacrifícios a estes, homens beijam aos bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, e como o orvalho que cedo passa, como a palha que se lança fora da ilha, e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo. Estreitarei junto ao caminho, como a ursa roubada dos seus cachorros. Lhes sairei ao encontro, e lhes romperei as teias do coração. E ali os devorarei como leoa, as feras do campo os despedaçarão. Destruir-te-ei, ó Israel, quem te pode socorrer? Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher do parto lhe sobrevirão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei do poder do Seol, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os seus irmãos, virá o vento oriental, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e se estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão vendidas. Amém? Pode se assentar. O primeiro versículo que lemos aqui diz que a tribo de Efraim, ela era uma tribo que tinha poder, que tinha respeito. Quando falava, tremia, né? Tribo também de onde veio Josué, de onde veio Jeroboão. Então era uma tribo que tinha poder, que tinha respeito à tribo de Efraim, em conformidade com a bênção, né, de Gênesis de Jacó. Todavia, a Bíblia fala aqui no versículo 1, primeiro que lemos, quando ele se fez culpado no tocante a Baal, morreu.
Qual que é essa aplicação para nós aqui? O crente, quando ele está na presença de Deus, ele é forte, Deus abençoa, Deus honra ele. Mas quando ele começa a se afastar do Senhor e a fazer o que Deus não quer que ele faça, como a tribo de Efraim começou a adorar ídolos, fazer ídolos, a beijar bezerros, coisa que Deus jamais permitiria que eles fizessem. O versículo 3 aqui diz, por isso serão como a nuvem de manhã, e como o orvalho que se não passa, como a palha que se lança fora da eira, e como a fumaça que sai pela janela. Quer dizer, eles acabariam, eles passariam, porque eles deixaram o Senhor. A aplicação para a igreja é essa. O crente tem que andar na presença de Deus, porque, como eu disse aqui, quando você anda com Deus, Deus te abençoa. O Espírito Santo do Senhor, que está dentro de nós, ele nos dirige, nos orienta, para fazer de nós pessoas sadias na fé. Pessoas às quais as outras pessoas que não servem a Deus olharão, e quando nós falarmos, as pessoas verão unção nas nossas palavras, porque assim acontecia também com a tribo de Efraim. Só que a tribo de Efraim, ela com certeza deixou o orgulho e a perversão subir ao seu coração. E isso fez com que eles recebessem uma sentença de Deus. Deus não brinca, né? Hoje muitas pessoas, às vezes, não quero dizer que é o caso de alguém aqui, e nem que não é, a palavra, ela é cortante, ela penetra, ela é profunda ao coração do homem e faz o homem discernir as intenções da sua mente. A Bíblia tem poder para isso. Então, se há alguém que está falhando com Deus, com certeza a palavra já está falando. É só o pregador ser fiel à palavra. Mas essa aplicação, quando eu li esse texto, Deus começou a falar comigo acerca do que o próprio texto fala em relação ao cristão do dia de hoje, dos dias em que vivemos. Que nós não podemos, como Efraim, deixar o orgulho e a perversão nos dirigir e levar-nos a afastar-nos do Senhor. Porque se isso acontecer, a presença de Deus sai do crente. E o crente sem a presença de Deus, ele não é nada. Ele é fraco. Aquele crente que recebia, como eu disse aqui, unção, poder, livramento, agora ele recebe juízo, porque ele saiu da presença de Deus, como aqui a tribo de Efraim. Então jamais pense em afastar do Senhor teu Deus, porque Ele é o segredo da sua força, da sua capacidade. Nós estamos de pé, nós temos suportado as aflições, as dificuldades, porque nós temos nos esforçado com todas as nossas falhas para servirmos a Deus. E enquanto nós estivermos servindo ao Senhor, Deus vai nos honrar. Mas no dia que nós pervertermos, caso isso aconteça, estou colocando aqui uma possibilidade, e quero que isso nunca aconteça com ninguém, em nome de Jesus. Mas caso isso aconteça, a pessoa morre. Era forte, morre. Em que sentido? Espiritualmente. A tribo de Efraim morreu espiritualmente. E por morrer espiritualmente, estava recebendo uma sentença que ia sofrer na pele essa desobediência contra Deus. Então, como nós vamos vencer? Porque Deus orientou as tribos de Israel, o próprio povo de Israel, para que quando eles entrassem na terra prometida, eles não fizessem conforme as nações, as abominações das nações daquela terra. Porque por isso Deus estava vomitando aquelas nações, aqueles povos. Então nós não podemos tomar aquilo que é o vômito de Deus, aquilo que causa mal em Deus. O que é que causa mal em Deus? O pecado. Aqui o pecado principal de Efraim foi também idolatria. Então tudo que a Bíblia fala para você não fazer, não faça. Porque se você não fizer, Deus vai continuar te abençoando. Amém. E você vai continuar dominando o pecado. E toda vez que você estiver diante do pecado,
e continuar rejeitando, você vai se tornar cada vez mais forte. Você vai controlar o pecado. Por quê? Porque isso é espiritual. Deus vai te fortalecendo, Deus vai te ensinando a vencer o pecado e o diabo. Por quê? Porque você tem Deus dentro da sua vida. Você tem Deus dentro do seu ser. O Espírito Santo do Senhor te faz vencer o pecado, a idolatria, a imoralidade sexual, a perversão, os deuses desse tempo que nós estamos vivendo, os deuses que o diabo tem usado, as perversões que ele tem usado para acabar com o casamento, acabar com a vida do crente, tirar a santidade. É o que tem acontecido hoje em dia. Nós estamos vendo isso no estudo hoje pela manhã, sobre a concupiscência, que é a pessoa fazer o que Deus não quer que ela faça e ter o que Deus não quer que ela tenha. Um sentimento forte e incontrolável por essas coisas. É assim que o mundo está. O mundo está cada vez mais perverso, e a Bíblia fala que o mundo está no maligno e não vai mudar porque é bíblico. Não adianta a gente querer mudar a profecia. A gente pode combater o mal. Agora, o mal vai acontecer aí fora, porque Deus fala que o mundo já está no maligno. Então a igreja não pode envolver com o mundo. A tribo de Efraim envolveu com a idolatria daquelas nações. Uma tribo forte de respeito, agora recebe uma palavra de morte. Não é? Nós temos que ter vida, porque Deus dentro de nós nos dá vida, nos dá força. Amém? Para combater esses males. E aqui no versículo 4, acompanhe comigo, ó. Todavia, Deus falando: eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso esqueceram de mim. Quantas vezes, como eu disse aqui, se você lê os livros da lei, as leis de Moisés, Deus orientou o povo de Israel, para que quando eles entrassem na terra e se fartassem, era para que eles vigiassem para não esquecerem-se do Senhor. Estou falando aqui com as minhas palavras. Você vai encontrar esta orientação na lei que Deus deu a Moisés diversas vezes. Deus conheceu Israel no deserto, no tempo da dificuldade. A maioria dos crentes, Deus nos conhece aonde? Na dificuldade. É que nós também conhecemos ao Senhor. Não é verdade? Quantos? Eu mesmo sou testemunho disso aí. Eu conheci o Senhor em tempo de morte. A enfermidade que eu tinha quando eu conhecia Deus era para a morte. No tempo de dificuldade, eu estava num tipo de deserto. Estava prestes a morrer. E Deus se revelou a mim. E ali eu conheci a Deus. E de lá para cá aconteceram muitas coisas. De lá para cá eu tenho me esforçado para servir a Deus, e não é fácil, e vai ser assim até o final. Mas eu tenho que entender aonde Deus me foi apresentado. Eu estava na dificuldade. Eu estava em terra seca. Amém? Em terra árida. Ninguém podia me ajudar naquele momento da minha vida, porque eu ia nos médicos, não resolvia o problema. Eu pegava conselho com alguém, não resolvia o problema. Por quê? Não era para as pessoas, não era para parente, não era para médico resolver o meu problema, era para Deus resolver. Então, quando Deus me foi apresentado, eu logo me uni a Ele, porque eu entendi que se eu não aproveitasse aquela oportunidade, poderia não haver outra. Então o crente não pode esquecer de onde ele conheceu ao Senhor, aonde ele estava, a situação dele, aonde Deus se revelou a ele. Para quê? Para que nunca ele se aparte do Senhor, para que o coração dele seja fiel a Deus, para que o coração dele seja íntegro, para que ele olhe sempre para trás e lembre que o Senhor estendeu a mão para ele no momento da vida dele que ninguém podia fazer nada. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é fiel, Deus é justiça.
remédio eu tomava, pior eu ficava, em uma pré-depressão, ou já um início de depressão, mas Deus chegou e tirou a depressão. Deus tirou o mal. Deus me ensinou, me mostrou quem Ele é. Às vezes eu chegava na igreja católica e me curvava diante daquelas imagens, eu orava, porque antes de eu conhecer a Deus, era aquilo que eu sabia, aquilo que me foi ensinado. Eu orava e não acontecia nada. E eu saía tribulado ali, da mesma forma que entrei, ou até pior. Mas quando Deus se apresentou, foi revelado a mim, ali eu conheci a vida, a saúde, a cura e o poder. Então, irmãos, nós não podemos nos afastarmos de Deus, porque Ele nos conheceu em lugar difícil. Olha só o versículo 6. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso esqueceram de mim. O crente chega na igreja, está na dificuldade. Estou falando que é todos não, e nem que aqui tem, presta atenção. Isso é para nós não cairmos no mesmo erro que caiu a tribo de Efraim e todo o reino do norte. Para nós não termos destruição, temos a bênção do Senhor. Às vezes a pessoa chega na igreja arrebentada, com a vida toda estraçalhada, devastada, porque é isso que o diabo faz. Ele destrói, ele devasta, ele mata, ele rouba. São os atributos do diabo. Aí a pessoa chega à casa do Senhor. Em algumas pessoas, Deus faz a obra porque elas esperam até Deus fazer, Deus faz, Deus é fiel, Deus restaura, Deus abençoa. Aí quando a pessoa está bem, ensoberbece o coração, arrogância, o orgulho do coração, e afasta-se de Deus e se esquece do Senhor. Amém? Então nunca se esqueça de Deus. Na sua dificuldade, fique com Deus. No dia que Deus te exaltar, seja na área financeira, em qualquer área da sua vida, continue com Deus. Lembre que no dia que você deixar Deus, você pode estar assinando ali, certamente está assinando a sua sentença de derrota e fracasso. Já começa ali. Porque o seu sucesso é porque Deus está na sua vida. Amém. A bênção é porque Deus está na sua vida. É porque Deus está com você. No dia que Ele se afastar de você, por causa do pecado, você já não é mais ninguém. Eu não sou nada. Nós não somos ninguém. Entenda isso. A igreja tem que entender isso. Para quê? Para não cair no mesmo erro que caiu em Israel, depravando-se e afastando-se do Senhor. Amém? Ao versículo de número 7. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo. Espreitarei junto ao caminho, como a ursa roubada dos seus cachorros, ou dos filhotes, em algumas versões. Lhes sairei ao encontro e lhes romperei as teias do coração, e ali os devorarei como a leoa, e as feras do campo os despedaçarão. Destruir-te-ei, ó Israel, quem te pode socorrer? Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes, dei-te um rei na minha ira, tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Amém? Então Deus seria para eles o quê? Como os animais selvagens. Deus iria destruí-los. E quem poderia socorrer a tribo de Efraim? Quem poderia socorrer o povo de Israel? Ninguém. Porque Deus estava contra eles. A mão de Deus estava pesando sobre eles. E o pecado deles estava atado com eles. Ou seja, eles não se arrependiam. E quando não há arrependimento, não há remissão de pecados. E se não houver remissão de pecados, vai haver julgamento. É o que pregamos. A pessoa às vezes está pecando e não para de pecar. Deus fala de um jeito, Deus fala de outro, Deus fala por sonho, Deus fala por visões, por palavra, profecia, e a pessoa não para de pecar. O pecado está atado, como fala aqui, armazenado. A iniquidade, a perversidade. O que é que vai acontecer? Não vai haver bênção, vai haver julgamento se a pessoa não tomar posição com Deus. Tem que se arrepender. Deus falou com você ou comigo
porque comigo Deus fala constantemente. E eu sempre procuro, Senhor, fala comigo, não deixe de falar comigo. E me dê também temor, para que eu possa lhe obedecer e a mão do Senhor não cair sobre mim. Porque não tem escapatória. É o que estava acontecendo aqui, já para acontecer com o povo de Israel. E o rei de Israel poderia salvar Israel? De maneira alguma. Deus deu um rei para eles na ira dele. E no furor, iria tirar aquele rei. Deus deu Saul para Israel, ele não queria ter dado aquele rei para Israel. Mas Israel olhou tanto as outras nações que quis ter um rei, e Deus acabou dando um rei para Israel. Mas não era o plano de Deus, não era aquele rei um plano de Deus para Israel. E esse Israel aqui, que já era o reino do norte, Deus deu um rei na ira, Jeroboão, e o último rei do reino do norte foi Oséias, e finalizou o reino do norte. Interessante que o último rei do reino do norte foi Oséias, e o profeta também era Oséias. Oséias significa salvação, só que não ia dar para salvar, mesmo sendo esse significado não do profeta e do rei, porque o povo não estava se arrependendo. Perversão. Então, se Deus te deu algo, toma posse daquilo ali para a sua bênção. Amém? Se Deus tem falado com você, se Deus tem batido a porta do seu coração através da mensagem, se Deus tem te revelado, como a irmã falou aqui, ela pediu algo para a sua filha e Deus deu. Agora cabe a nossa irmã Rafaela estar se submetendo ao que Deus falou com ela, porque foi uma intervenção de Deus, não foi obra do homem. Quer dizer, a mãe apenas pediu, e quando nós pedimos algo a Deus, Deus dá, quando é correto e certo. Ela viu que a Rafaela precisava de uma mensagem de Deus, e ela pediu sensibilidade da mãe, sensibilidade dos pais. Às vezes a gente vê nossos filhos desobedecendo a Deus, ou não fazendo algo que Deus quer que eles façam. E o que acontece? As mães ou os pais, eles não pedem a Deus para dar mensagens aos filhos, para alertar. Às vezes nem falam, às vezes nem repreendem. Por isso que às vezes hoje tem muitas igrejas doentes. Amém, irmãos? A doença, porque quando há famílias sadias, a igreja também vai ser sadia. A igreja começa em casa, nós sabemos. Então, quando há famílias enfermas, isso também afeta a igreja. E é um problema complicado. Então, se nós queremos ter uma igreja forte, nós temos que andar conforme a vontade de Deus. Independentemente do tempo, independentemente da situação, nós temos que enfrentar os problemas. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que ser atalaias do Senhor, nós temos que estar em posição de vigilância. Quando você vê o mal, você não espere ele chegar até você. Olhe a Deus e fale: Senhor, se possível for, evita esse mal na minha família, evita esse mal com meu filho, evita esse mal com meu marido, Senhor, porque eu estou vendo que ele está no caminho de perversão. Senhor, dê a ele, como a irmã falou, uma revelação de glória, uma revelação de temor, para que ele possa temer o Senhor e escapar do furor, escapar da ira de Deus, porque Deus não abençoa uma pessoa desobediente toda a vida. Deus não abençoa um coração endurecido. Deus só pode retirar o juízo se há coração quebrantado na presença dele. Pessoas que ouvem a palavra e obedecem. Caso a pessoa não obedeça, não vai haver retirado o juízo de Deus. Deus não retira o juízo. Foi o que ele fez aqui na época do profeta Oséias. Era tempo deles se arrependerem e eles não estavam no lugar certo. Olha só o versículo 13: dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Quer dizer, já era tempo e não estava no lugar de onde, como fala aqui, é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. A interpretação desse versículo aqui mais adequada seja um filho que não quer nascer.
Amém? Vai causar problemas para a mãe. Dores de parto aqui é sofrimentos extremos, de acordo com várias passagens da Bíblia, quando a Bíblia fala sobre dores de parto. Quer dizer, o menino tem que nascer e não nasce. Vai gerar o quê? Problema. Vai morrer o menino, vai morrer a mãe, vai morrer todo mundo. Então ele usa essa palavra aqui para falar sobre o perigo de não obedecer a Deus. O perigo de não estar fazendo as coisas conforme a vontade de Deus. Aí é dores, é sofrimentos, é dificuldades. Por quê? Porque não houve sensibilidade quando Deus estava falando. Aí Deus vai e faz com que venha as dores de mulher de parto. Amém, igreja? Versículo 14 diz assim, ó: eu os remirei do poder do Seol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Quer dizer, Deus tem uma versão que eu creio que ela está mais adequada. E não é a nossa versão, não é nenhuma das Almeidas, das Bíblias que temos, está assim. Nessa versão que eu li, que eu creio que está mais adequada, diz assim: eu os remirei do poder do Seol, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? As tuas pragas. Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Ou seja, então Deus, naquele momento ali, não ia ter compaixão deles, porque eles não obedeceram ao Senhor. Como que Deus vai ter compaixão de alguém que não obedece? Não vai ter, porque Deus estaria indo contra a sua própria maneira de agir, né? Deus só vai ter compaixão de alguém que obedece. A pessoa que não obedece, nós estamos passando por um tempo que nós temos que começar a voltar. Não estou falando que a gente não prega e não vive isso, mas nós temos que voltar com uma força maior às mensagens de temor que a Bíblia fala, de condenação, de juízo, de salvação. Ou está salvo, ou está condenado. Porque foi assim que Deus agiu. Deus sempre colocou condições para o povo de Israel no passado, para a igreja também no presente. Deus não muda. Deus coloca condições para o ser humano e deixa ele escolher qual o destino ele quer seguir. Não é assim que Deus faz? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele coloca diante da pessoa as opções e ela escolhe o que ela deve fazer. Então nós devemos escolher o bem de Deus, porque se nós não escolhermos o bem, o mal virá. Ou nós servimos a Deus para o bem, ou nós desobedecemos a Deus para o mal. Não é o que a Bíblia fala? Ou é a bênção, ou é a maldição. Versículo 15, olha só: ainda que ele dê fruto entre seus irmãos, virá o vento oriental, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e se estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desertados. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, os seus filhos serão despedaçados, as mulheres grávidas serão fendidas. Então, a Assíria viria, o reino da Síria. E outra coisa, o versículo 15 aqui fala que esse vento, quem mandou foi Deus. Deus que mandou o pagão para destruir o povo dele. Quer dizer, Salmanassé, que era o rei da Síria na época, para destruir o reino do norte. Quer dizer, Deus comissionou aquele vento. Não quer dizer que Deus manda vento? Manda. Deus manda vento. Deus, ele manda a brisa. Deus, ele manda a calmaria. Deus, ele manda o sossego, mas também a tempestade. Nós devemos entender isso. Então, o que eles iriam passar ali era roubo, eles seriam saqueados, seus filhos seriam mortos, as mulheres grávidas seriam mortas, destruição e devastação. É isso que iria sobrar, e o reino seria extinguido, iria acabar. Mas por quê? Desobedeceu a Deus, achou que Deus não iria julgar, não é verdade? Antigamente tinha muitos o quê? Nós olhamos isso também no Antigo Testamento, muitos falsos profetas. O juízo de Deus chegando, os falsos profetas enviados, né, de Satanás do inferno, chegavam e falavam que o juízo não seria efetuado, que Deus não permitiria que a cidade dele fosse destruída. Hoje em dia tem muitas pessoas assim: eu não penso assim não,
Eu acho que Deus não faz assim não. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Eu falo isso constantemente, vocês já observaram. A gente tem que parar com esse negócio de eu penso assim, eu acho assim. Nós temos que consultar a palavra, e quando Deus está falando de uma forma ou de outra, nós devemos obedecer. Esse negócio de achar, de pensar, quem acha e pensa é o ímpio. Cristão obedece a Deus. Cristão, Deus falou, ele obedece por quê? Porque ele tem temor. Ele sabe que se ele errar, não é que Deus vai destruir, mas Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir, porque Deus ama as pessoas, por isso ele as corrige. Por que alguns irmãos na igreja às vezes passam por problemas, passam por dificuldades, aonde Deus está disciplinando? Acontece comigo, acontece com todos aqui, porque Deus nos ama. Deus não nos chama para destruição, Deus nos chama para salvação. Então quando Deus vê algo errado na nossa vida, Ele vai disciplina, Ele vai corrigir. Às vezes nós ficamos em lágrimas, às vezes nós ficamos sofrendo, nós gememos ali, mas isso é para que promova um fruto digno de justiça na nossa vida para a salvação, não é para a nossa destruição. Então quando Deus te ferir, entenda que Ele está te ferindo hoje para amanhã te curar, para amanhã te sarar, para que você seja um crente melhor, um crente obediente, um crente fiel, um crente quando Deus fala, olha, não faça isso, porque senão eu vou te disciplinar. Ele não faz. E quando Deus manda ele vai, porque ele sabe que é o Senhor é que tem que falar. Nós fomos chamados é para obedecer. Quem dá as ordens é Deus. O que dá a diretriz para nós é a palavra. Não é o que o pastor fala, é o que Deus fala. Pastor é mensageiro, pastor é servo da mensagem. O que tem que estar acima de todo ministério é a palavra de Deus. E por isso não está acontecendo em muitos ministérios. Nós estamos vivendo problemas também. Não está a palavra sendo colocada no lugar adequado, acima de tudo. Outro dia nós estávamos falando aqui, eu falei, irmãos, não existe revelação e ninguém que esteja acima da palavra, nem na terra e nem no céu. Não tem, porque a palavra é de Deus. Eu falei isso ontem também nesse Monésia. Não tem ninguém que está acima da palavra. E por muitas pessoas não estarem consultando a palavra em primeiro lugar, estão fazendo de mal a pior. Ao capítulo 14 aqui, acompanhe comigo, verso 1 e 2. Olha qual é a vontade de Deus para Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Quer dizer, então qual que era a mensagem? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela iniquidade, pelo pecado que eles estavam cometendo, eles estavam caindo. Na verdade aqui diz que eles, porque pela tua iniquidade tens caído. Pecado promove queda. Pecado não deixa ninguém de pé. Não é verdade? Seja quem for. Não existe pecado que vai ficar oculto na presença de Deus. Se não houver confissão, Deus vai mostrar. Nada fica encoberto na presença de Deus. Não adianta o homem fazer fantasia, a mulher, o homem, seja quem for, fazer pirula, como se diz, enfeitar pavão, na linguagem que nós usamos. Não adianta. Nada disso chama a atenção de Deus. A única coisa que chama a atenção de Deus é arrependimento. É voltar para o Senhor. Se está errado, tem que voltar para o Senhor. Porque se eles vão, olha só, tomai convosco, verso 2 do capítulo 14, palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade, né? E aceita o que é bom. Quer dizer, Deus tirou o pecado, eles tinham que se arrepender. Era isso. Não adianta a gente ficar empolgado, iludido com coisas que às vezes agradam apenas com que os olhos veem. Deus olha para dentro do ser humano e sabe o que está lá dentro. Então, para Deus receber, tem que viver em arrependimento. É o que Israel também estava fazendo, mas Deus ainda estava dando palavras para eles. Deus ainda estava usando o profeta para falar com eles, para voltarem para o Senhor. Mas infelizmente isso não aconteceu. O pecado já tinha tomado conta. E nós bem sabemos que quando o pecado ele toma conta, o que é que virá? A destruição e o julgamento. Esse reino aqui acabou, essa tribo aqui acabou.
não é? O que foi profetizado pelo profeta Oséias aconteceu, porque Deus mandou o profeta falar. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus está no céu, nós estamos na terra, e quando Deus falar, caso nós queiramos ser abençoados, nós temos que obedecer. Todos nós, isso é regra geral. Às vezes eu sinto que eu preciso fazer coisas para Deus que humanamente eu não faria se eu fosse olhar a minha vontade. Mas por que eu faço? Porque eu sou servo de Deus. Eu sou um humilde servo, nada mais do que isso. No dia que eu deixar subir para minha cabeça, que eu, igual Efraim, né? Como fala que ensoberbeceu, vai cair. Então o crente não pode ser soberbo, arrogante, orgulhoso. Tem que ser humilde. Marca do cristão é ser humilde. Jesus falou isso. A pessoa ter ali honestidade, ter hombridade, ou seja, quando Deus está levando ela a fazer algo, ela faz porque Deus está levando a fazer. Nós vivemos num tempo também de muito paganismo. É muita gente falando, Deus manda falar isso, Deus manda falar aquilo, o profeta revelou lá no monte, foi para lá, foi para cá, lá na cachoeira, na curva. Irmãos, tudo bem, Deus pode usar vários meios de falar, mas o principal meio de Deus falar com toda a raça humana é a palavra de Deus. É aqui que nós temos que entender. Por que o mundo hoje está imergido e mergulhado na perdição e na ruína? Porque também tem deixado a palavra de Deus. Porque as autoridades estão mergulhadas em corrupção, em imoralidade, porque tem deixado a palavra de Deus. Porque que muitas igrejas estão desviadas, porque têm abandonado a palavra de Deus. Então nós devemos fazer o seguinte: Senhor, orar, Senhor, me dá temor para que eu não me afaste da tua palavra. Porque o Senhor, quando olha para a terra, o Senhor procura os fiéis. O Senhor não vê placa, o Senhor não vê roupa, o Senhor não vê cor, o Senhor não vê beleza, o Senhor vê o que está dentro da sua alma. Deus vê o que está no seu coração e sabe quando você é um crente de coragem e tem coragem para falar não para o pecado, não para um parente seu que às vezes pervertido vem até você para tentar te corromper. Você fala: olha, eu não vou em tal lugar e não vou fazer isso porque eu tenho compromisso com Deus, eu temo a Deus e sei que o Senhor vai tomar conta de tudo um dia. Então não vou para tal lugar porque não agrada a Deus. Eu sirvo ao Senhor, eu estou aqui de passagem nessa terra, eu sou estrangeiro, eu não sou daqui, eu não vim para viver os prazeres deste mundo, eu vim para levar minha cruz e ser salvo pelo Senhor naquele dia, e não ficar confundido e nem deixado para trás. Então vamos ter temor do Senhor. Não vamos deixar com que as coisas deste mundo venham nos iludir, venham nos enganar, porque o mundo, ele é inimigo de Deus. O sistema do mundo não é a terra, não é as águas, não é as plantações nem os animais, porque eles não têm nada a ver com isso. Isso não foi alterado. O que foi alterado foi a mente dos homens, o pecado e a maldade. Então esse sistema do mundo é inimigo de Deus. Então o crente que quer ser amigo de Deus tem que fazer o que ele manda. Se coloque sobre os seus pés esta noite. Amém? Nós temos aqui o costume, Maria, a irmã, filha da nossa irmã Jacina, de perguntar às pessoas, né, que eu não te conheço: você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não? Você tem desejo de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Nem? Vou fazer também para o nosso jovem, né? Jonathan, você tem esse desejo, Jonathan, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem? Então vem com a sua mãe aqui à frente, a igreja fica com os olhos fechados, né? E vamos fazer a oração que está em Romanos. Romanos capítulo 10. Vou ler para você, para que você entenda a base dessa oração. Diz assim, Romanos 10, 8: mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, essa oração é bíblica, não é uma doutrina da igreja, né? A pessoa, quando ela confessa Jesus, ela é
passa a ser, a partir daquele momento, filha do Senhor, de Deus o Pai e irmã de Jesus. Amém? Então você vai repetir essa oração comigo, vocês dois. Amém? João, diga assim: Senhor Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para salvar a minha vida. Senhor, com meu coração eu creio para a justiça e com a minha boca eu faço confissão para a minha salvação de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Senhor, escreve agora o meu nome no livro da vida eterna em nome de Jesus. Então, observe bem, a partir de hoje, Maria, não sei se você já tinha ouvido falar sobre aceitar Jesus, como é que era, mas é assim: a pessoa aceita, faz a oração, né, do iniciante na fé. É lógico que você vai ter problemas, né? Seu filho também, Jonas, vai aprendendo a ser um guerreiro da fé, amém? E assim, o que vai mudar daqui para frente? Você vai envolver com o Senhor, você deu o primeiro passo, agora tem o batismo nas águas, e assim você vai aprendendo. A pessoa para batizar, a gente dá um estudo bíblico, né? Para a pessoa saber o que significa batismo na Bíblia Sagrada. Aí ela vai batizando e depois ela vai continuando a dar as outras passadas, para firmar com o Senhor e firmar no caminho da salvação. Então você deu o primeiro passo, vocês deram o primeiro passo, isso é muito importante, é o início da fé. Agora não deixe o Senhor, porque a Bíblia fala que aqueles que deixam o Senhor também serão deixados por Deus. Então eu quero crer que vocês vão continuar firmes. Se vocês voltarem para o Rio de Janeiro, vocês procurarão uma igreja mais perto da sua casa que prega a verdade, né? Que vai contar o que aconteceu. Não sei quanto tempo você vai ficar aqui, quanto tempo? Dia 2, né? Quem sabe nesse meio aí, eu já vou fazer um batismo do pai do Raio, você possa estar te dando um básico curso, e você já vai batizado para o Rio, né? Em novidade de vida, e lá você pode continuar recebendo orientação e instrução de algum pastor para continuar firme na fé. Amém? Então, a partir de hoje, procure a palavra, procure ler a Bíblia, instrução, alguém para te orientar, uma igreja, procure aí nas escolas bíblicas dominicais, procure aí nos cultos, para você aprendendo e conhecendo, né, como é o caminho do Senhor e como você deve fazer para servir a Deus. Você deu o primeiro passo, vocês deram o primeiro passo, isso é importante. Agora tem que dar os demais. Vamos fazer o possível para vocês batizarem aqui, amém? Vamos fazer o batismo do Pai do Raio, já é 3 almas e fica firme com o Senhor, amém? Agora você pode orar ao Senhor, o Pai, em nome de Jesus, que com certeza Ele vai te atender, porque você confessou Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Vou pedir que vocês façam assim com as mãos em forma de ponte. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu abençoo cada irmão com teu amor, com a graça do Filho e com a doce e suave consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós cumprimentarmos o nosso irmão Jonathan, nossa irmã Maria, nosso irmão Emerson vai estar dando um anúncio aqui. Mas depois que o irmão Emerson acabar de dar o anúncio, vocês podem vir aqui à frente e cumprimentar os novos irmãos na fé, na família do Senhor. Amém? Vocês podem aguardar aí por um momento. Nosso irmão Emerson vai estar aqui. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, eu quero aqui contar algo que o Senhor me revelou no decorrer do culto. E eu gostaria de, já de imediato, de assumir a responsabilidade do que eu vou falar. Porque, como o pastor falou, que hoje tem muitas revelações, muita coisa, e às vezes não é de Deus e Deus não está falando. Mas eu quero aqui colocar, né, o meu na reta, como se diz assim, a responsabilidade é minha do que eu vou falar, e eu tenho certeza do que eu vou falar. A irmã Luizane estava contando um testemunho aqui, e ela contou tudo ali que aconteceu com a filha dela. E quando ela voltou, ela encontrou com um bebê em sua casa. E eu comecei a perguntar para o Senhor, no meu íntimo, Senhor, por que ela encontrou um bebê na casa dela? Por que ela encontrou ali uma criança? E nisso, o Senhor me mostrou por que ela encontrou uma criança. Sabe por que ela encontrou uma criança? Porque se a gente não nos convertermos,
e sermos como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. E essa palavra para testificar o que eu estou falando. Isso serve para ela, serve para mim, serve para a igreja, serve para nós. Está em Mateus capítulo 18, diz assim: e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos nos converter. O Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado. Está chegando o tempo, a trombeta irá soar, o Senhor voltará para buscar e nós esperamos que nós possamos subir com Ele. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja, em nome de Jesus. É profundo, tá? Isso é profundo. Isso é revelação de Deus. Então, eu tomei para a minha vida. O dia que ela veio aqui em casa e me contou, o meu temor aumentou mais ainda. Porque eu creio no que Deus mostra aos irmãos também. E Deus mostra quem Ele quer, principalmente quando a pessoa pede o que é correto. Aí Deus vai mostrar. Então, irmão, nós somos pecadores, mas habita em nós o Espírito da graça, da verdade. Então vamos temer a Deus, continuar nessa caminhada, amém? Não vai embora sem dar paz do Senhor. Vamos saudar nossos irmãos na fé, em nome de Jesus Cristo. O culto está encerrado amanhã, a partir das 7 horas da noite. Vamos sair daqui, vai na casa do Romário, perto da ponte ali, tá? Fazer um culto lá na casa dele. Quem puder ir, Deus abençoe a todos, amém? Venha cumprimentar os nossos irmãos, amém? Saudá-los em nome de Jesus.